Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Então, meus irmãos, uma alegria celebrarmos juntos essa Eucaristia, mais um domingo, dia do Senhor. Hoje nós celebramos o 19º domingo do tempo comum. E esses dias as leituras é uma sequência do Evangelho de Mateus. Nós já estamos em uma boa caminhada do livro, já estamos no capítulo 14, mas é uma sequência de evangelhos. No próximo domingo nós não vamos ouvir o texto sequencial a esse, que é Jesus sendo seguido pela cananeia, que vai suplicar a bênção para sua filha, que vai estar quase morta, porque no próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Então a liturgia da Assunção de Nossa Senhora precede, e por isso nós vamos já lá na frente dar sequência ao texto do Evangelho, mas é muito interessante quem acompanha a liturgia ter esse acompanhamento daquilo que a palavra é para todos nós e para a nossa caminhada de fé. Mas gostaria de partilhar inicialmente com vocês, e gostaria que vocês que têm o folhetinho na mão pudessem nos acompanhar de modo muito especial a primeira leitura do livro dos Reis. E nesse final de semana traz para nós a angústia, o medo e o cansaço do profeta Elias. Para nós entendermos bem esta leitura, é necessário a gente recapitular tudo aquilo que aconteceu com o profeta Elias antes desse momento que nós hoje vivenciamos nesta liturgia. Nós precisamos saber que o profeta está numa grande perseguição contra ele. Jezabel e Acabe estão perseguindo o profeta
por causa da morte dos 450 profetas de Baal. Em um primeiro momento, Elias fugiu para uma cidade próxima a Jerusalém, mas não foi suficiente porque Jezabel mandou dizer que ia matá-lo. Então o profeta continuou o seu caminho, fugir da presença do mal, diz o Senhor. Vamos dizer, fugir da presença do mal. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. Então para de estar confrontando o inimigo, para de estar cutucando cobra com vara curta, como diz o ditado popular. Se pode fugir da presença do inimigo, foge. Não é vergonhoso fugir. É despreparado querer enfrentar o inimigo, porque às vezes o justo cai nas mãos dos injustos. Então, diante dos conflitos que a vida nos apresenta, diante das dificuldades que nós enfrentamos, não é honradez a gente enfrentar o inimigo e querermos dar uma de bonzão ou querermos ser os melhores. Jesus era Deus e não enfrentou Herodes quando matou João Batista, ele se retirou. Elias era santo, santo de Deus, e não esperou para enfrentar o poder de Jezabel, porque o mal tem o seu destino seguro, o mal tem o seu fim prometido. Então o justo não pode estar querendo dar uma de bonzão e enfrentando o inimigo, ou às vezes até querendo ser respeitado, honrado pelos inimigos. Afaste da presença do mal e Deus te honrará, e isso é a palavra que está dizendo para nós. E Jezabel queria matar o profeta Elias de todas as formas. Então Deus pediu que o profeta se retirasse depressa. E o profeta se retirou, saiu caminhando 40 dias e 40 noites. Ao longo desse caminho o profeta se cansou, fadigado da estrada, às vezes a angústia por ele ter visto o seu ministério se acabar e pensava que não teria tido efeito, porque todo o povo de Israel agora estava totalmente corrompido com a idolatria aos deuses pagãos, ao deus Baal. E em um determinado momento o profeta Elias, cansado do caminho, da dor e do sofrimento, ele senta-se no meio do sol e deseja morrer. Deus faz nascer um junípero no meio do caminho, que lhe dá sombra durante 2 dias. Deus faz os corvos virem trazerem pão e água para que Elias pudessem se alimentar. Mas Deus insiste que ele siga o caminho até o Monte Horebe. E a liturgia de hoje traz exatamente o profeta na caverna do Monte Horebe, no meio da angústia, da dor, do sofrimento, da ausência do seu ministério, no meio de tantos turbilhões que a sua mente produzia, e o seu cansaço e a sua fadiga causava diante da realidade aonde ele tinha vivido e da qual ele estava experimentando. Porque às vezes a ausência das pessoas, a ausência da nossa vida, de muitas pessoas da nossa vida, às vezes causa essa certa angústia, esse certo desespero que o profeta Elias passa quando ele está no Monte Horebe. Mas Deus sempre tem propósito para aqueles que nele confiam. E Deus então chama o profeta para fora da caverna. Deus está dizendo: sai daí, sai de dentro desta caverna, porque eu te mostrarei, eu te darei uma visão espiritual, eu te darei uma visão sobre aquilo que é a minha presença na vida daquele que crê. E Deus apresenta 3 fenômenos interessantes nesta liturgia ao profeta. Quando o profeta sai da caverna, quando o profeta vai para a frente da caverna, então Deus mostra para ele, em um primeiro momento, uma ventania forte, que vem derrubando os montes, que vem arrancando as árvores, uma ventania barulhenta, e a ventania passa próxima ao profeta, mas Deus não estava lá. Depois que passou a ventania, veio também um grande terremoto, que abalava as estruturas, abalava as montanhas,
e abalava toda a terra, e Deus também não estava no terremoto. Depois veio um fogo devorador, que devorava tudo, e tudo que estava pela frente era consumido por este fogo, e o barulho e a força daquele fogo, Deus também não estava presente lá. Isso significa na vida do profeta que Deus não age no barulho das forças do mundo. Deus não age na força da zoada, Deus não age na força da natureza, Deus não se revela quando os montes caem, quando os ventos vêm, quando as montanhas se abalam, quando os terremotos acontecem ou quando o fogo devora. Isso significa que o nosso coração, ele precisa estar tranquilizado e calmo para poder perceber a presença de Deus. E diz a leitura que quando veio uma brisa suave, um vento leve, um momento sereno, Deus então estava presente naquela brisa suave, naquele momento de leveza. Com isso, irmãos, espiritualmente nós entendemos que diante de todas as tribulações da vida, diante de todas as tempestades que nós enfrentamos, diante de todos os desafios que a vida nos propõe e que nós precisamos enfrentar, a única coisa que nós precisamos é perseverança. Perseverar para esperar a mão de Deus. Nem tudo aquilo que faz barulho, nem toda gritaria, nem todo derrubamento de muros e montanhas significa dizer que Deus está ali. Deus age na vida quando nós saímos dos nossos medos, da caverna, das nossas angústias, quando nós vamos para fora e esperamos a tempestade passar, e esperamos a ventania se acalmar, e esperamos o fogo se apagar para vermos a brisa leve, a brisa suave, que é a sua palavra e como ela muda a nossa vida. Nós aprendemos com o profeta Elias na primeira leitura que nem sempre as dificuldades, que nem sempre os tormentos e as angústias que nós enfrentamos são sinais da ausência de Deus, mas são prova de que o Deus que nos gerou e que nos criou é um Deus que nos dá sentido a perseverarmos e a sua presença é constante na nossa vida, mesmo quando a gente não perceba. O profeta Elias então vê claramente que o Senhor estava naquela leve brisa e ouvindo assim, cobriu o rosto e fez a sua oração e recebeu de Deus as orientações que daria fim ao seu ministério. É a partir daqui que o profeta vai descer da montanha e ele vai então ungir Eliseu para que Eliseu siga adiante o ministério e a sua missão e complete a obra que ele já havia começado. Porque Deus dá continuidade à missão, mesmo que tenhamos de sair para poder outro assumir, assim como é o caso do profeta Elias e o caso do profeta Eliseu. O texto do evangelho de hoje, irmãos, é a sequência do evangelho de domingo passado. Eu já havia falado sobre isso. Jesus acabou de multiplicar pães, distribuiu para todos, recolheram 12 cestos, e Jesus então manda os discípulos entrarem na barca. Também a barca é sinal da igreja que está no mundo peregrinando. E Jesus então pede que os discípulos sigam o caminho que vão para o outro lado do mar, enquanto ele fica despedindo as multidões. Jesus despede, os discípulos entram na barca, cada um segue os caminhos por onde vieram e para onde Jesus quer nos levar. Depois que os discípulos subiram na barca, Jesus subiu mais além, ele foi para o monte orar. O monte é o lugar da morada de Deus. O monte é o lugar que Deus se comunica com o povo. Assim como Elias, que estava na montanha e vê a face de Deus e conversa com Deus na brisa leve, Jesus também está na montanha. E agora Jesus tem a comunicação divina
por meio da oração. Como é que nós nos comunicamos hoje com Deus? Orando. Todos nós somos convidados a ter uma vida de oração. Por meio da oração, nós nos comunicamos com Deus. E Jesus faz isso a sós. Então ele fica orando ali. A noite chegou, Jesus continuou rezando, porque quando Jesus orava, não era só 10 minutos, 5 minutos, não era só meia hora, não era apenas 2 horas, como nós estamos aqui, mas Jesus, quando estava na presença de Deus, o tempo é como se o tempo não passasse, porque ele estava ele estava se alimentando da presença do Pai. Como seria bom que nós aprendêssemos isso com Jesus, a estar na presença de Deus sem olhar o tempo e sem ver o tempo passar, porque é sinal de que estávamos bem alimentados, ou que estamos bem alimentados. E a noite foi chegando, os discípulos continuaram andando, já estavam longe da terra, e longe da terra, longe de Jesus, a vida é uma agitação grande. Quanto mais longe de Jesus, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais a nossa vida é atribulada. Quanto mais longe você está de Deus, quanto mais longe você está de Cristo, mais há tribulações, mais há ondas fortes, mais há medo em nossa vida. E é assim que acontece com a barca de Cristo, que estava no meio, longe da terra, e era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. E diz o texto do Evangelho de hoje que pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. O texto traz 3 horas da manhã como uma hora mais escura da noite, aonde o sol está em um determinado ponto da terra, que para nós e para qualquer lugar do mundo, às 3 horas é o lugar que o sol não dá nem sinal de dia do que passou e nem da manhã que está para chegar. Há apenas a claridade das estrelas, é a hora mais escura da noite. Então, Jesus vem ao encontro dos discípulos na hora mais escura, no momento mais doloroso e mais difícil que os discípulos estão passando. E quando Jesus chega, os discípulos de longe o avistam e têm medo, porque pensam que é um fantasma. O medo cria na nossa mente e na nossa vida, medos que vai nos afastando e às vezes até nos torna refém deles. Nos torna preso, como Elias estava preso na caverna. Nos torna preso diante das dificuldades que nós enfrentamos. Seja qual for o medo que eu e você temos, esse medo nos angustia e às vezes até causa para nós dor, grito e desespero. Então Jesus acalma os discípulos dizendo: não tenha medo. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo. Se tem algum medo na sua vida, irmão, Jesus está dizendo para você hoje: não tenha medo. Não tenha medo. Pedro então diz, o símbolo da igreja, representado pelo apóstolo Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando também sobre a água. E Jesus responde: vem. Assim como Deus, que chama o profeta Elias para sair de dentro da caverna, dizendo: vem, assim também Jesus chama Pedro para fora da barca, para vencer o medo e dizer: vem, sai deste medo, sai dessa angústia, sai dessa depressão, sai desse temor que você tem, sai desse pensamento negativo, sai dessa saudade exagerada, sai desse relacionamento tóxico, sai dessas angústias que você tem passado. Jesus está dizendo hoje e continua dizendo para nós: é necessário sair da caverna, é necessário que Elias saísse da caverna para ver a brisa suave,
É necessário que Elias saísse da caverna para vencer a saudade e o medo que tinha daquilo que tinha ficado lá no passado. É necessário Pedro sair da barca e andar sobre a água para que ele pudesse entender que não era fantasma, mas era apenas Jesus. Era Jesus. O Senhor então diz: vem para fora. O que é que o Senhor diz para você hoje? Vem para fora. Pedro então desce e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Porque quando nós andamos em direção a Jesus, quando nós olhamos para Jesus, o medo se desfaz, a alegria vem, a felicidade é completa, porque olhando para Jesus, nós temos segurança. Olhando para Jesus, nós temos confiança de que não vacilaremos. Mas Pedro, muito humano, representando a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ele começa a andar em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, quando sentiu as ondas fortes, quando sentiu o medo chegar na sua vida, então ele começa a afundar. O que nos afunda é o medo. O que afunda um relacionamento, o que afunda uma empresa, o que afunda uma pessoa, é os medos que ela tem dentro de si. E enquanto não forem vencidos, você vai ficando cada vez mais afundado e coberto de medo, de angústia, de incerteza, de insegurança. A vida vai como se fosse perdendo sentido. Porque o medo nos escraviza e o medo nos faz perder a direção. Pedro, enquanto olhava para Jesus, enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, ele estava seguro. Ele estava caminhando e nem percebia que estava sobre a água. Mas só foi as tempestades, só foi os barulhos, as ondas, os ventos baterem, só foi ele desviar o olhar. Então ele percebe que seus pés começam a afundar. Mas mesmo com os pés afundados, Pedro então continua perseverando. Ele persevera e faz talvez a menor de todas as orações que tenha nos livros do Evangelho. É a oração que Pedro faz em um momento onde os seus pés afundam e ele grita por Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. Quando Pedro diz: Senhor, salva-me, os pés afundados e a mão estendida, Jesus socorre. Porque é assim que Jesus faz com cada um de nós. Mesmo que estejamos quase afundando, mesmo que os nossos pés estejam na lama, não podemos deixar de dizer a Jesus: Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. E ele estende a mão e nos levanta. É no alto mar, no meio das ondas fortes, que Jesus vem em socorro de Pedro e vem em socorro da igreja. E o ensinamento de hoje, irmãos, é não desviar o olhar de Jesus, é não ter medo, perseverar, porque o Senhor está conosco. Sim ou não? Então vamos ficar de pé e nós vamos cantar: quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar. Então eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite. É uma noite muito especial para todos nós, é o domingo, dia do Senhor. E nós queremos colocar a nossa mão no nosso coração nessa noite, Senhor. E nós queremos lembrar de tudo aquilo que tem nos derrubado. Quais são os seus medos? Lembre aí dos seus medos que você tem. Às vezes, o medo de você enfrentar a vida sozinho. Às vezes, o medo que você tem de um diagnóstico que você recebeu. Às vezes, o medo de você descobrir uma enfermidade. Às vezes, o medo de você levar a vida sozinho agora, depois que você perdeu quem você amava, ou não está mais presente fisicamente. São tantos medos que nós temos em nosso coração.
O medo de você dizer não e aborrecer as pessoas. O medo de você perder as pessoas. E são tantos medos que nós temos em nosso coração. Por isso agora vai dizendo quais são os seus medos a Jesus. E canta essa canção todos juntos. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instaura no lugar. Esqueço das suas promessas, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Só vocês. Acalma. Aumente a minha fé. Não precisa. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E nós só precisamos esperar o agir de Deus. Tudo vai passar. Momento de dor, momento de dificuldade, a crise que você possa estar passando vai passar. Aquilo que tem causado medo na sua vida vai passar. A única coisa que você não pode perder é tirar de vista Jesus. Não tire o Senhor da sua vista. Não desvie o seu olhar, não desvie o seu foco. Sai para fora de tudo aquilo que tem te prendido, tem te amarrado, tem te distanciado. E o Senhor acalme a nossa tempestade e nos dê um coração sereno, humilde, em paz, para seguir o caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.